Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 2. Voltemos ao capítulo e ouçamos a leitura que vai dos versículos de 8 a 14. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2. Ouçamos a leitura que vai do versículo 8 ao 14. Assim nos diz a palavra do Senhor. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Amém. Meus irmãos, o evangelista Lucas, em sua investigação, porque disso se trata, a respeito da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, acabou de descrever na abertura do capítulo 7, conforme nós vimos, aliás, do capítulo 2, de 1 a 7, conforme nós vimos, o momento que é considerado pelos cristãos como central na história do mundo, que é o momento do nascimento do nosso Senhor, do nosso Salvador. Depois disso, na sequência, o texto que lemos nos fala a respeito de uma cena pastoril ocorrida provavelmente próximo ao local do nascimento de Jesus Cristo. Isso está no versículo de número 8. A descrição é bastante suave, especialmente neste versículo, do clima em que se encontravam os pastores. E eu me lembrei particularmente de um poema infantil de uma das nossas poetas ou poetisas nacionais, que diz que todos querem ser pastores quando encontram de manhã os carneirinhos enroladinhos como carretéis de lã. É mais ou menos esse clima que estava, ao menos até o versículo 8. Estava tudo bem naquela noite, digamos assim, mal iluminada ou mal redimida, ainda com suas prováveis fogueiras. Aconteceu naquele cenário tranquilo uma espécie de rasgo de luz, ou um banho de luz, porque de repente o texto nos fala que surgiu, onde alguns pastores estavam dormindo, alguns cuidadores de gado, de rebanho, apareceu entre esses homens simples um ente de luz, identificado aqui como um anjo, cuja glória, cujo brilho ou radiância tragou as trevas em torno. E essa radiância de que nos fala o texto, Lucas chama de doxa, ou de glória, e diz que essa glória não era do anjo, era uma glória do Senhor. E essa é uma expressão que encontra seu correspondente no Antigo Testamento, numa palavra que talvez muitos de vocês já ouviram falar, que é a Shekinah, ou a presença gloriosa de Deus, brilhante, radiante do Senhor Deus, e que indica normalmente momentos decisivos na história da humanidade, como, por exemplo, o encontro de Deus com Moisés na sarça ardente, ou então a parte do chamamento dos profetas, pelo menos alguns deles. Nós observamos esse momento em que a glória de Deus enche o ambiente por meio de uma pesada e assustadora luz, meus irmãos. E agora aquilo tudo está presente de um modo repentino perante um grupo de pessoas simples que, no máximo, como pastores, esperavam talvez um susto ou outro com um animal selvagem, com o lobo ou com o urso,
para assim proteger os seus rebanhos, mas eles não esperavam com certeza isso, já que o próprio texto diz que eles ficaram como que petrificados. Esse é um efeito quando essa glória aparece. Normalmente ninguém consegue nem correr, ninguém consegue nem se desesperar a ponto de correr, como se faltassem forças nas pernas. E o texto é bastante enfático quando ele diz aqui, literalmente no versículo 9, temeram com grande temor. Mais elegantemente, na nossa versão, ficaram cheios com grande medo. Eles foram apoderados, mas ao mesmo tempo estavam paralisados, não correram. Essa é uma reação normal quando ocorre uma aparição, uma epifania. Ocorreu já neste documento de Lucas com Zacarias, o pai de João Batista. Ele também ficou com medo, e de certo modo também com Maria, a mãe de Jesus. Ela também ficou com muito medo ao ter essa visão de um anjo, que era o anjo da Anunciação. A fala do anjo também é típica nessas ocasiões. Ela é quase que irônica, mas não é. De fato, é uma ordem divina. Não tenham medo, não tenham medo, não temais. E não temais especialmente porque as notícias são boas. Ou seja, todos nós sabemos que se um anjo de não sei quantos metros não descritos no texto aparecer para nós em qualquer momento, nós imaginamos que não deve ser um aumento de salário que nós vamos receber, ou alguma coisa boa. Como pecadores, nós já temos nossas desconfianças, não é? O que é que um anjo está fazendo aqui? Mas o texto diz que o anjo acalmou os pastores, dizendo: não temam, porque há notícias, e elas são muito boas. Muitas coisas boas vão acontecer a vocês. E eu trago, portanto, eu tenho boas novas, ou eu tenho simplesmente evangelho para vocês. Essa palavra, originalmente, a palavra evangelho, ela ocorria normalmente num contexto de guerra. Havia guerra entre povos, e quando um dos lados vencia, um cavaleiro, destacado pelo exército vencedor, era enviado na frente. Aquela população ali aflita, né? Não tinha nenhum tipo de equipamento para você saber hoje como é que está indo a guerra passo a passo, né? Elas ficavam ali aflitas, imaginando que elas poderiam vencer, mas poderiam perder. E se perdesse, a coisa ia ser feia, porque normalmente havia confisco de bens, a depender da crueldade dos exércitos. Eles podiam matar as mulheres ou as crianças, etc. Ficava um clima de grande tensão até chegar este homem que trazia, normalmente, quando ele trazia, porque conseguiu ou escapar, não é? Ou então conseguiu, de fato, ser enviado pelo exército vencedor com essas notícias, que eram chamadas de euangelisestai, que é a palavra exata que está aqui no nosso texto, traduzida como boas novas. Então, quando o povo ouvia isso, havia uma festa enorme na cidade, porque o povo descobriu finalmente que era um povo vencedor, mas a tensão continuava até que as boas novas fossem contadas. E no caso aqui, essas boas novas vindas de um país distante, de um lugar distante, estão contadas no versículo de número 11. Está aqui tudo concentrado e muito explicadinho, como aliás é típico de Lucas, que quer atingir os seus ouvintes gentios, aquelas pessoas que não têm muita familiaridade com a terminologia judaica. Então ele precisa explicar tintim por tintim. Lucas está fazendo isso com seu amigo Teófilo, para o seu amigo Teófilo, a quem ele está escrevendo esta carta, né, ou este documento. Ele diz assim: naquele dia vos nasceu, essa é a boa nova, na cidade do rei Davi, que é Belém, o Salvador, que é o escolhido de Deus, ou ungido de Deus, e que é também o Senhor. E a boa nova é que esse ser aqui, tão celebrado por anjos, virá não como alguém do exército inimigo, para esmagar as pessoas, para destruir as pessoas, mas para libertá-las, como um Salvador que Ele é, e para reinar sobre suas vidas como um rei que Ele é também. Então essas são boas novas que os anjos transmitem àquela gente simples que vivia no meio do esterco, que eram os pastores, os pobres pastores, pessoas que estavam quase na rabeira da cadeia social, digamos assim, ou das camadas sociais em Israel. Quanto à legitimidade desse ser, Lucas também especifica aqui, os anjos e Lucas depois, que ele seria da linhagem de Davi. Ele nasceria na cidade de Belém, conforme as antigas profecias.
Ele diz que essas notícias boas viriam primeiro sobre os judeus, como era a ordem de Deus, e depois se espalhariam por todas as famílias da terra, como, aliás, nós somos prova disso ainda nos dias de hoje, irmãos. No entanto, o sinal que este anjo diz que haveria para que esses pastores confirmassem essas palavras não seria a vinda de um anjo, a vinda de um ser superior mesmo aos anjos em termos de aparência, cheio de luz, cheio de radiância, como foi o caso com este mensageiro, irmãos. O sinal que ele deu de que este rei estava vindo era que este escolhido assumiria a nossa carne e sangue, assumiria a nossa condição como um bebê simples, como qualquer ser humano, porque ele próprio seria humano, mas sem o componente pecaminoso. O versículo de número 12 nos diz: e isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Até aqui nós falamos que normalmente um mensageiro de guerra vem à frente, não é? Vem na frente dos exércitos trazendo notícias de vitória. E agora, como que de repente, chega o próprio exército, chega uma multidão de seres para celebrar a vida desta criança ou deste bebê. O versículo 13 nos fala sobre ela, irmãos, uma multidão da milícia celestial para confirmar a notícia anunciada pelo anjo. Multidão aqui é um número incontável de seres. Nem 1000, nem milhões, não é especificado isso aqui, apenas um número que não dava para contar. Até então esses seres festejavam, ou participavam, melhor dizendo, às vezes de batalhas por Deus, ou eram acionados em casos de lutas ou em casos de disputas. Mas aqui o que nós vemos, estranhamente, irmãos, é que eles próprios parecem impactados. E quando nós somos impactados por alguma coisa, em geral nós celebramos, quando esse impacto, evidentemente, é positivo. Nós gritamos, nós exultamos, e no caso aqui, o que nós temos é um grande exército se tornando uma espécie de grande coral, uma grande milícia se transformando agora, ou se colocando na posição de alguém que louva a Deus, e por meio desse louvor revela o significado da vinda deste bebê ao mundo. O versículo 14 nos diz: glória a Deus nas maiores alturas. Isso foi o coro de anjos que disse: e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Inicialmente, o que esses anjos, esses seres celestes fazem é apontar para aquilo que está acima das nuvens, está acima das estrelas, de tudo, que é o próprio Deus, que é chamado de Altíssimo, deixando claro que tanto a vida desta criança, como a morte dela, como a sua ressurreição e tudo na sua vida terá a sua origem nas alturas. Se guiará por aquilo que for decidido por Deus nas alturas e, portanto, revelará e exaltará o Senhor Deus. Jesus, assim como seus seguidores, viveu para a glória de Deus e deve viver, no nosso caso, para a glória de Deus. Em segundo lugar, os anjos abençoam a nossa raça, decorrente deste próprio plano na sua primeira parte. E eles nos falam aqui uma palavra de paz, irmãos. Paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Existem duas formas de ler esse trecho por causa de uma palavra, que é boa vontade. Só tem uma palavra aí, eudokia. A primeira versão pode ser entendida como posse. É um genitivo de posse, no caso, uma posse humana. Paz na terra aos homens que possuem boa vontade. Vocês já devem ter ouvido essa versão por aí, não é? Paz na terra aos homens de boa vontade. Existem até instituições em torno dessa ideia, não é? Como a Legião da Boa Vontade, que também está ligado a isso aqui. E ela pode ser entendida, portanto, como posse, no caso, posse humana. Paz na terra aos homens que possuem boa vontade. A nossa versão opta pelo nominativo, que destaca Deus, ou seja, é o descritivo de Deus mesmo, falando de Deus como agente da paz aos homens a quem ele quer bem. As duas versões são possíveis, irmãos, mas o agir divino permeia essa passagem. É Deus quem está agindo aqui, quem está operando nesse evento. Ademais, nós com essa interpretação não corremos o risco de tornar essa paz algo emocional ou social.
embora ela tenha naturalmente consequências nessa área, irmãos. Isso nós temos de vez em quando. Nós conseguimos produzir alguma paz social, pelo menos como intervalo entre duas guerras. E nós conseguimos também, por causa da loucura da nossa subjetividade, alcançar alguns momentos de paz, de tranquilidade, embora nós não tenhamos essa explicação muitas vezes porque isso acontece. E em termos políticos, a própria ONU, por exemplo, produziu certa paz no mundo depois da Segunda Guerra, lidando com os conflitos das nações. Não é sobre isso que o texto está falando, não é sobre esse tipo de paz. Porque o louvor angelical, ao falar de paz, da paz que vem de Deus, ele trata principalmente da nova criação. Trata daqueles conceitos antigos, profetizados pelos antigos, a respeito de um dia em que seria estabelecida a perfeita harmonia entre todas as coisas criadas. Isso é o shalom divino. Jesus veio para trazer o shalom divino, mas isso implica naturalmente um acerto com Deus. As pessoas precisam se emendar com Deus. Para que alcancem a paz, é necessário que elas se arrependam e deponham suas armas aos pés do chefe da milícia. Então o Evangelho contém, de certo modo, essas verdades, mas aqui, neste contexto, a mensagem é apenas animadora. Ela está falando aqui, por meio desses anjos, que mesmo estando em guerra com Deus, mesmo com os nossos pecados, Ele envia mensageiros com excelentes notícias, e um exército de anjos para cantar a bondade de Deus, na pessoa do bebê, na pessoa de Jesus Cristo. O sinal não podia ser mais pacífico. Vocês imaginem um exército que supostamente quer guerrear com você. De repente aparece o líder do exército. O líder do exército é um bebê. Então as notícias não podiam ser mais animadoras. Não parece que esse exército quer de fato nos destruir, levando-se em conta o seu governante, ou o seu chefe, ou o seu general, irmãos. E então o que nós esperamos é que, em vez de esmagar a nossa resistência, Deus nos desarme por meio dessa demonstração maravilhosa de amor. Ele realmente veio para se entregar por nós, para não ter que nos destruir, para não ter que nos derrotar. Aquele que entendeu isso, entendeu o Evangelho. Essas são palavras do grande Martinho Lutero. E ele diz que quem entendeu isso se une aos anjos e canta junto com eles: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quis bem. E conforme o versículo 15, que está fora do alcance da nossa pregação hoje, mas pode ser contemplado aqui, os pastores que estavam aterrorizados, muito atemorizados, eles parecem ter abraçado a mensagem anunciada aqui pelos anjos e se dispuseram a confirmá-la, indo a Belém, conferir se de fato os anjos estavam, já empolgados certamente, com a certeza de que os anjos estavam falando a verdade, irmãos. O propósito do evangelista Lucas está declarado na abertura do seu evangelho. No versículo de número 4, ele está escrevendo para um pagão, um homem chamado Teófilo, que para alguns é um símbolo de todos aqueles que são pagãos, ou seja, aquilo que ele escreveu para Teófilo vale para todas as outras pessoas que não conhecem a Jesus ainda e que precisam de um conhecimento acurado, detalhado, a respeito de quem foi esse ser que veio ao mundo para nos salvar. Então, no versículo 4 da abertura do seu livro, Lucas diz que está escrevendo para Teófilo para dar plena certeza ou plena clareza, plena exatidão aos seus leitores, para que creiam que Jesus de fato é o ungido, foi aquele escolhido por Deus para ser o nosso Salvador e o nosso condutor na vida. Então, nós já estudamos um pouco, até no Natal passado, a respeito dos efeitos que a cultura tem sobre o nosso entendimento do Natal. Então, tem muita gente que imagina José indo com Maria em cima de um cavalo, ou de um burro, ou de uma charrete. A Bíblia não diz nada disso. Nós temos uma série de sobreposições, às vezes felizes, que suprem certas lacunas sem desrespeitar o texto, às vezes muito infelizes, que acabam soterrando, em termos cognitivos, o nosso entendimento do Natal. Nós temos esses riscos.
Vocês têm assistido ano após ano algumas pessoas tentando explicar o Natal de um modo muito errôneo. Agora vocês já viram essa patifaria desse grupo aí que está pervertendo, de modo blasfemo, as questões ligadas ao Natal. Mas antes disso, vocês já viram Monty Python e tantos outros comediantes que procuram ou satirizar ou blasfemar a respeito do Natal. E essas coisas vão criando uma espécie de lixo que vai na cognição da gente, se vocês não têm clareza, vai entulhando a cabeça da gente com certas ideias sobre o Natal. Algumas delas suprem até certas lacunas, não é? Especulativas, mas tem outras que vêm para envenenar mesmo a ideia do Natal. Então, para todos os efeitos, leia Lucas, procure estudar os evangelhos, porque aqui nós temos o que de fato ocorreu no Natal. O que depois foi distorcido nasceu deste texto aqui perfeito, que pode nos instruir, nos dar exatidão a respeito de Cristo. Eu gostaria de destacar, irmãos, desta passagem que nós lemos, tendo em vista este propósito geral de Lucas, o versículo de número 11, porque ele traz uma palavra aqui que é desnecessária, se não se quisesse enfatizar alguma coisa. Poder-se-ia dizer aqui, os anjos poderiam dizer assim, versículo 11, versículo 11 diz, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ele poderia dizer, é que hoje nasceu na cidade de Davi, dando uma notícia geral, ampla, mas ele enfatiza aqui dizendo, hoje vos nasceu. O vos é destacado aqui. O anjo está dizendo aqui aos pastores que o menino nasceu para eles, nasceu para vocês. Não está dizendo apenas que nasceu. E Lucas espera, de fato, que seus leitores, que seus ouvintes se identifiquem com os pastores e entendam que Jesus nasceu para eles também. Vejam que no versículo 10, a notícia, a boa nova é dada a todos. É uma boa nova de grande alegria para o mundo, porque Deus se importou com o mundo. Mas agora no versículo 11, o anúncio é particularizado. Hoje vos nasceu. Um cristão também é assim, irmãos. Ele crê que Jesus nasceu, como todo mundo. Você tem documentação, você tem testemunhos, e todo mundo sabe que houve um homem na Galileia, etc., que nasceu e que fundou uma religião cheia de pessoas, de pescadores, de pessoas, para a época, tecnicamente falando, incultas, e começaram simplesmente a repetir a mensagem dele. E hoje você tem bilhões de pessoas que creem nesta mensagem, que vivem por essa mensagem, que construíram o Ocidente em cima dessa mensagem. Isso aí, qualquer ateu concorda. Mas o que é um crente, não é? Um crente é aquele que, pela graça de Deus, toma essas verdades e as subjetiviza, torna aquilo algo que diz respeito à vida dele, à pessoa dele, à história dele com Deus. Então, o crente não é apenas aquele que diz, Jesus veio. Não, mas ele diz, Jesus veio para me salvar. Jesus morreu. Jesus morreu. Jesus morreu para me dar vida. Então, essa aplicação é fruto da operação do Divino Espírito Santo na vida dele, porque essa é a função do Espírito de Deus. Assim como a função de Cristo era fazer uma obra objetiva, verificável, que tinha hora, tinha dia, tinha local para acontecer, o Espírito de Deus é aquele que faz com que milênios depois essa mensagem tenha a mesma força na vida de alguém que mora aqui, que na vida de alguém que estava lá a observar Jesus morrer na cruz e crendo igualmente do mesmo modo, irmãos. Daí a validade dessa pergunta, que infelizmente foi sequestrada pelos fabricantes de clichê, mas que, tirado isso tudo, ainda continua tendo um peso enorme na vida dos seres humanos e um peso decisivo. Quem é, afinal, Jesus Cristo para você? Quem é Jesus Cristo para você? Essa é uma pergunta que deve ser feita a todos os dias, mas especialmente nesse período de Natal, em que as pessoas, em grande parte, não sabem mais o que é Jesus. Não sabem. O entendimento correto de Jesus, perdoe-me o trocadilho, saiu pela porta dos fundos para muita gente. Muitas pessoas sabem, pela cultura apenas, quem foi Jesus Cristo. Mas está aqui um evangelho que tem esta exata proposta de mostrar quem é de fato Jesus, para que vocês creiam, não sejam enganados e escapem da ira da milícia divina.
escapem dessa ira. A resposta, portanto, para esta pergunta, quem é Jesus para você, está no versículo de número 11, mas ela deve ser abraçada por todos nós, assim como foi por aqueles homens pobres que viviam na pobreza, no meio do esterco de gado. Deus teve misericórdia daquelas pessoas. E enquanto eu cantava, juntamente com os irmãos, o hino de número 227 do nosso hinário, A Velha História, né? Eu vi na última estrofe isso, uma mensagem muito bonita que tem lá, de que quando tudo estiver dando errado, quando tudo estiver muito ruim na sua vida, peça para que alguém lhe conte a velha história. Agora, de acordo com Lucas, não de acordo com a cultura vigente, a cultura em torno. E se você não recebeu, se você esqueceu, você terá de novo a melhor notícia que uma pessoa pode ter. É de que, em vez de guerra, Deus quis paz conosco por meio de Jesus. Mas para isso Ele teve de moer o seu Filho. Mas para que nós tivéssemos paz com Ele, para que nós pudéssemos ser convencidos do nosso pecado e, como rebeldes, depor as nossas armas aos pés do chefe da milícia, que aqui, então, era ainda um bebê. Eu gostaria de encerrar essa mensagem lendo as palavras do grande João Calvino a respeito deste texto, que são muito importantes para nós nesse contexto. Eu gostaria de encerrar com ele. Ele escreve assim: ao chamar o Evangelho de grande alegria, o anjo nos mostra não só que devemos, acima de tudo, nos regozijar na salvação que Cristo nos trouxe, mas que esta bênção é tão grande e ilimitada que compensa plenamente todas as dores, angústias e ansiedades da vida atual. Aprendamos a nos deliciar em Cristo somente, de modo que a percepção de sua graça supere e, por fim, remova de nós todas as angústias da carne. E o Senhor Deus nos abençoe e guarde a sua palavra em nossos corações. Amém.